Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu separei aqui um probleminha como um exercício para fixação de vocês sobre o assunto de força de atração gravitacional. É um exercício simples, de fácil solução, mas que para muitos pode ser uma dificuldade. Então eu estou aqui para resolver o problema desse tipo aí, para mostrar para vocês que a dificuldade é relativamente baixa. Então, o problema que eu separei aqui, ele tem o seguinte enunciado. Determine o módulo da força e da aceleração produzida pela força de atração gravitacional para os três casos apresentados no esquema abaixo. Considere a massa da Terra igual a 6 vezes 10 a 24 kg e a massa do objeto como sendo unitária, ou seja, 1 kg. Considere a constante gravitacional universal G igual a 6,7 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Então, o esquema que eu estou mostrando aqui para vocês é esse de acordo aqui com a figura 1, que representa um esquema idealizado de um planeta esférico produzindo força de atração gravitacional em relação a três objetos com massa de 1 kg, com diferentes distâncias a partir do centro do planeta, de esfera maior. Então, o planeta é esse aqui. Eu estou considerando o planeta Terra como sendo uma esfera perfeita, cujo raio é da ordem de 6,37 vezes 10 a sexta metros. E aí eu tenho esses três objetos aqui, dispostos em altitudes diferentes a partir da superfície do planeta esférico. Então, eu tenho o primeiro objeto aqui, cuja altitude é igual a 0 km, ele está em cima da superfície. Um outro objeto a uma altitude de 400 km e um terceiro objeto a uma altitude da ordem de 35.000 km. Então, como é que seria a força, a magnitude dessa força de atração gravitacional para o caso desses três objetos? E qual seria também a aceleração produzida por essa força de atração gravitacional em cada um desses objetos? Então a gente vai ver como resolve esse tipo de problema, e aí a gente vai começar por esse objeto que apresenta-se a uma altitude de 0 km. Então a gente sabe que para resolver esse tipo de problema, a gente tem a equação da força de atração gravitacional, que eu vou colocar aqui para vocês, como sendo igual a menos G, mzinho, dividido por r ao quadrado, que multiplica um r vetor sobre r. Então, isso aqui é a forma vetorial da equação da atração gravitacional. Então, a gente tem aqui que o G nada mais é do que a constante gravitacional universal. M grande é a massa do planeta Terra, que é a massa do corpo de massa maior. Mzinho é a massa do corpo menor, que é igual a 1 kg. R é a distância entre os dois centros de massa. Para facilitar a solução do nosso problema, vamos assumir que esse objeto aqui de massa menor ele é representado por um único ponto. E R vetor aqui é o vetor posição que tem origem no centro da esfera e destino no centro do objeto. E esse R aqui nada mais é do que o vetor posição. Lembrando que esse vetor posição é um vetor que aponta do centro da esfera de massa maior até o objeto aqui. Então, nesse caso, o vetor posição para esse objeto de altitude z igual a 0 aqui seria aqui. E aí, os outros vetores de posições seriam a distância entre o centro da massa maior até aqui o centro do objeto, que é considerado como um ponto. E aí, a gente sabe que o módulo do vetor unitário é igual à própria distância entre os dois centros de massa. Então, o problema está pedindo o quê? Está pedindo para a gente calcular o módulo da força de atração gravitacional e também a aceleração imposta por essa força de atração gravitacional no objeto de massa menor, ou seja, a magnitude da força por unidade de
massa. A gente sabe que força é dado em newtons, ok? Uma vez que você use as variáveis dentro do Sistema Internacional de Unidades nessa equação, você vai ter que a força vai ser dada em newtons e força por unidade de massa você vai obter a aceleração. Nesse caso, a aceleração imposta, né, pela força de atração gravitacional no objeto que você está considerando. Então vamos lá. Então, dito isso, a gente tem o seguinte, que para uma altitude z igual a zero, a gente vai ter que módulo da força de atração gravitacional igual a G emissão, mzinho, dividido por R ao quadrado, multiplicar o módulo por R vetor, dividido por R. Ou seja, o módulo desse R vetor, eu mostrei para vocês lá, que vale o próprio R, então você vai cortar esse cara com esse cara e a sua equação vai ficar só em função de G emissão, mzinho, dividido por R ao quadrado. Então você vai ter aqui que força de atração gravitacional, o módulo da força de atração gravitacional vai ser igual a G emissão, mzinho, dividido por R ao quadrado. E aí, substituindo os valores aqui dentro dessa equação, a gente vai ter que o módulo da força de atração gravitacional é igual, o G vale 6,7 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado, isso está no Sistema Internacional de Unidades, vezes a massa da esfera maior, que é a esfera que é a massa do planeta Terra, nesse problema. A gente está considerando essa massa como 6 vezes 10 a 24 quilogramas. Eis aqui a massa do objeto menor, que eu vou colocar aqui só para efeito de simplificação, 1 quilograma. Tudo isso aqui, ó, dividido pelo R ao quadrado. Então, esse R aqui nada mais é do que a distância entre o centro da esfera de massa maior até o objeto aqui que eu estou considerando como sendo o único ponto. Então, essa distância vai ser dada aqui pelo próprio raio da Terra, né? Então, o R, nesse caso aqui, ó, o R vai ser igual ao próprio A. E o A vale 6,37 vezes 10 a sexta, metros, isso aqui é o quadrado. Tá? Então, quando você resolver essa conta aqui, você vai encontrar um valor para o módulo da força de atração gravitacional igual a 9,9 newtons. Esse é o valor que você vai encontrar resolvendo, o valor aproximado que você vai encontrar resolvendo esse probleminha aqui bem simples, tá? Então, essa aqui é a resposta para o cálculo do módulo da força para um objeto que está sobre a superfície da Terra, cuja altitude é igual a zero e a distância entre o objeto e o centro da massa maior é igual ao próprio raio dessa esfera, que é o raio da Terra. Então, você vai encontrar esse valor. E o módulo dessa força por unidade de massa unitária vai valer alguma coisa da ordem de 9,9 metros por segundo ao quadrado, ou seja, essa aqui é a aceleração imposta ou produzida por essa força de atração gravitacional aqui, que é da ordem, em termos de módulo, de 9,9 newtons. Então, a gente sabe que essa força aqui, quando você está trabalhando a força de atração gravitacional como um vetor, nada mais é do que um vetor que aponta na direção do centro da massa maior. Tá? Em termos de módulo, esse aqui é o módulo da força, e esse aqui é a aceleração que essa força vai produzir no objeto que está aqui na superfície desse planeta. Então, essa aqui é o resultado para o caso do z igual a 0 km, altitude igual a 0 km. E agora, como é que ficaria, então, para z igual a 400 km, ou seja, a altitude do objeto estando a 400 km
a partir da superfície da Terra. Vamos resolver esse problema aqui. Para z igual a 400 km, altitude de 400 km. Agora a gente está trabalhando com o objeto a essa distância a partir da superfície do planeta. Então, como é que a gente resolve esse problema? De maneira similar a como nós resolvemos o problema anterior. Módulo da força de atração gravitacional, né? Já vou colocar direto aqui essa equação em termos de módulo. Então a gente vai ter o produto entre G, mzão, mzinho, dividido por R ao quadrado. Só que observe agora que o objeto ele está a uma altitude de 400 km a partir da superfície da Terra. Então a distância entre o centro da esfera e o objeto vai ser dado pela soma entre o raio da esfera mais essa altitude de 400 km, né? Então você vai ter aqui que o R agora vai ser igual a A mais Z. E aí você substitui isso aqui dentro dessa equação e resolve o problema. O valor de R aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, pelo menos essa primeira vez aí, para vocês já saberem como é que se faz. Então aqui você tem R igual a 6,37 vezes 10 a sexta metros, mais Z, né? Z é 4,5, perdão. Z igual a 400 quilômetros, ou 4 vezes 10 a quinta, ou 4 vezes 10 a quinta metros. Eu vou transformar esse 4 vezes 10 a quinta metros em 10 a sexta, para ficar com a mesma unidade aqui, com a mesma potência do A. Então, aqui nesse caso, eu posso dizer que 400 quilômetros é 0,4 vezes 10 a sexta metros. E aí, a gente vai ter um valor de R da ordem de 6,77 vezes 10 a sexta metros. Então, substituindo esse R aqui, junto com as outras variáveis, a gente vai ter aqui o módulo da força de atração gravitacional vai ser igual a 6,7 vezes 10 a menos 11 vezes mzão, que é a massa do planeta Terra, 6,0 vezes 10 a 24 kg, vezes a massa da esfera menor, que vale 1 kg, que eu não vou colocar aqui. E aí, tudo isso dividido por R ao quadrado. Então, a gente encontrou que o R ao quadrado, que o R vale 6,77 vezes 10 a sexta metros, isso aqui ao quadrado. Se você for resolver essa conta aqui, você vai encontrar um valor da ordem de, para o módulo da força de atração gravitacional, igual a 8,7 newtons, e a aceleração produzida pela força de atração gravitacional igual a 8,7 metros por segundo ao quadrado. Então, 8,7 metros por segundo ao quadrado é o valor da aceleração produzida por essa força de atração gravitacional. Então vejam agora que para o objeto a 400 km de altitude, a força de atração gravitacional diminuiu, né, em relação ao objeto que estava a uma altitude z igual a zero, e aí também a aceleração produzida por essa força no objeto, aqui nessa posição de 400 km de altitude, vai ser menor do que no objeto sobre a superfície. Isso ocorreu por quê? Porque a distância, né, entre o centro da esfera maior e a esfera menor, nesse caso aqui, nessa posição Z2 igual a 400 km, aumentou. Então, esse R aqui aumentou, então a força de atração gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância, e aí essa força reduziu. Okay? Assim como a aceleração produzida nesse objeto. Então, olha só. Então, resolvido aqui. Agora, nós vamos resolver o problema em que esse objeto está a uma distância de 35.000 quilômetros a partir do centro da Terra. Então, o mecanismo de solução é o mesmo. Nesse caso aqui, ó,
para Z igual a 35.000 quilômetros de altitude, a gente vai ter que a força de atração gravitacional vai ser dada por G, mzão, mzinho, dividido por R ao quadrado. Nesse caso aqui, você vai ter que o R vai ser igual a mais Z, ou seja, a distância desse ponto até esse aqui é dado pela soma entre o raio da Terra e a altitude em que esse objeto se encontra. Então, quando você inclui esses valores aqui no A mais Z, você vai encontrar um R da ordem de 41,37 vezes 10 a sexta metros, ok? E aí, substituindo esses valores aqui na equação do módulo da força de atração gravitacional, você vai ter que um 6,7 vezes 10 a menos 11 vezes a massa do planeta Terra, 6 vezes 10 a 24 kg, vezes a massa do objeto, que é unitária, não vou colocar aqui, dividido por 41,37 vezes 10 a sexta ao quadrado. Esse aqui vai te dar um valor aproximado de módulo de F de AG igual a 0,23 newton. E a aceleração produzida por essa força de atração gravitacional, que é o módulo de F de AG por unidade de massa, igual a 0,23 metros por segundo ao quadrado. Vejam só a diferença, né, entre essas acelerações e essas forças à medida que o objeto se afasta da superfície da Terra, à medida que o objeto tem altitudes maiores. Então, essa força, a magnitude dessa força vai diminuir e também a magnitude dessa aceleração diminui bastante. Então, você nota o seguinte: um erro muito comum que às vezes eu encontro em algumas turmas é que geralmente quando é dado o problema de altitude Z igual a zero, há uma pequena confusão com relação à substituição desse Z aqui no lugar do R. E isso daí é um pouquinho de falta de atenção, né? Então, se você vir aqui no conceito, o que é o R, você nunca vai errar um problema, mesmo que te dê uma altitude igual a zero. Então, cuidado com isso, tá? Só estou chamando a atenção um pouco aqui para aqueles um pouquinho mais desatentos com relação a esse problema. E aí, ó, tem uma perguntinha aqui que eu deixo para vocês pensarem. Né? A pergunta diz o seguinte, ó: o que ocorreria com ambas, força e aceleração, né? Força de atração gravitacional e aceleração produzida por essa força, caso a Terra girasse com o dobro da velocidade angular? Né? A gente sabe que o planeta Terra ele tem uma velocidade angular ômega dada por um valor igual a 7,29 vezes 10 a menos 5, segundo a menos 1. E aí, a pergunta é a seguinte, né? Então, se esse valor de ômega aqui dobrasse, né? Então, se tivesse alguma coisa da ordem de 14,58 vezes 10 a menos 5, segundo a menos 1, será que essa força de atração gravitacional e a aceleração aumentariam? Então, você consegue responder fácil essa pergunta se você olha para a equação. Né? Então, se você tem uma equação que é dada por força de atração gravitacional, vou colocar aqui em termos de módulo, tá? Força de atração gravitacional igual a G, mzinho, por R ao quadrado. Então, você olha para a equação aqui, essa equação ela é função apenas do quê? Da constante gravitacional universal, do produto, né, da massa desses planetas aqui com o G, e também com a distância a qual esses objetos estão em relação ao centro da esfera maior. Então, olha só, não tem envolvimento de ômega, não tem envolvimento de taxa de rotação do planeta. Então, esse planeta aqui pode girar com o dobro
da velocidade angular, tá certo? Ou triplo, ou quíntuplo. E aí, essa força, que é a magnitude dessa força e da aceleração, não vão mudar. Vai mudar a força da gravidade, mas eu não estou trabalhando com força da gravidade aqui. Estou trabalhando com força de atração gravitacional. São coisas diferentes, tá? Em alguns momentos, dependendo da posição do planeta, elas são iguais, mas nesse caso eu estou trabalhando unicamente com força de atração gravitacional. A força da gravidade vai envolver uma força centrífuga, então, lógico, o planeta girando mais rápido vai ter uma força centrífuga maior, contrabalanceando a força de atração gravitacional, que daria ali o vetor força da gravidade. Mas eu não estou trabalhando com força da gravidade, sim com força de atração gravitacional. Nesse caso, aumentando o ômega, ou diminuindo o ômega, ou zerando o ômega, vamos dizer assim, essa força de atração gravitacional seria proporcional ao produto das massas com a constante gravitacional universal e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas massas, os centros dessas massas. Essa é a minha resposta para essa pergunta aí. Se você tiver alguma resposta diferente, por favor, deixe seu comentário aqui para a gente. Uma segunda pergunta é a seguinte: o que ocorreria com ambas forças e aceleração caso os objetos estivessem em latitudes diferentes? E aumentar ou diminuir essas forças e a aceleração? Iam permanecer a mesma. Vejam que a equação que eu coloquei anteriormente não depende de latitude, só depende dessa distância entre os centros das massas e o produto dessas massas e também o produto ali com a força de atração gravitacional. Então, mudando de latitude, permanecendo com essas altitudes, como eu coloquei aí, a magnitude da aceleração e a magnitude da força de atração gravitacional também não mudariam. Uma terceira pergunta aqui é a seguinte: o que ocorreria com ambas força e aceleração caso os objetos apresentassem massa igual a 1000 kg? Vejam que agora eu estou considerando que esses objetos têm massa 1000 vezes maior do que eles tinham anteriormente. No problema, eu dei aí a massa igual a 1 kg, mas vamos partir da premissa que esses objetos agora, que estão fora da Terra, eles, um na superfície e outros afastados, têm massa de 1000 kg. Será que a força de atração gravitacional mudaria e a aceleração também? A força, com certeza, sim. A força de atração gravitacional é uma força de corpo. Lembra quando eu falei de força de corpo, força de superfície, logo no início do curso? Então, aí força de corpo, a magnitude da força, ela é proporcional à massa que você está considerando, a massa do objeto nesse caso. Então, essa força seria 1000 vezes maior em relação ao objeto de 1 kg. Então, o objeto de 1000 kg, a força de atração seria 1000 vezes maior do que no objeto de 1 kg. Então, a magnitude da força mudaria. E a aceleração produzida por essa força? Será que a aceleração produzida por essa força, que agora é 1000 vezes maior, mudaria? Não vai mudar. A aceleração produzida por essa força no objeto de 1 kg vai ser idêntica à magnitude dessa aceleração produzida pela força de atração gravitacional. Ou seja, dois objetos com massas bem diferentes são atraídos para o centro da Terra, estando, por exemplo, a uma mesma altitude, com a mesma aceleração. A aceleração produzida pela força de atração gravitacional, ela não iria mudar. Seria a mesma. O que mudaria seria a magnitude da força de atração gravitacional. Só vocês resolverem esse problema aí, colocando, por exemplo, uma massa mzinho igual a 1000 kg, que você vai achar o que eu falei para vocês. Se acharem alguma coisa diferente, por favor, comentem aqui no canal e vai ser um prazer discutir isso com vocês. Então, eu vou ficando por aqui, espero que fiquem todos bem. E até o nosso próximo vídeo.